raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras, episódio número 13 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou Juan Calheiros e hoje comigo o ex-atacante Rodrigo Mendes. Seja bem-vindo, jogador. Boa noite, tudo bem, Juan? Prazer estar falando aí contigo. Prazer todo nosso. Antes da gente começar, eu vou passar pra galera aqui um pouco dos seus números com a camisa do Flamengo, como de costume. Foi a Taça Cidade do Rio em 93, Troféu Raul Plasman, Campeonato da Capital, Taça Libertar, todos em 93. 94, a Pepsi Cup no Japão. O torneio Sim 94 de Kuala Lumpur, se eu não me engano foi na Malásia. Isso. Em 95 a Taça Maria Quitéria. 97 já teve a Copa dos Campeões Mundiais, Copa Rei de Bandeirantes, Torneio Cidade de Brasília, Taça Cidade Juiz de Fora. E em 99 e 2000 já a Taça São Sebastião, Campeonato Carioca, 99 e 2000, a Mercosul em 99, também a Guanabara que ganhou em 95, também em 99 e a Taça Rio em 2000. Com a camisa do Flamengo foram 200 jogos e 30 gols marcados, segundo o site Fla Estatística. Eu acho que eu tenho um pouco mais de gols, mas tudo bem, vamos respeitar. Também fiquei com essa sensação. Fla Estatística. Agora você é mineiro de Uberaba, né? Começou no infantil aí do Nacional de Uberaba antes de vir pro Flamengo em 91. Como foi essa sua transição de Uberaba para chegar no Flamengo? Foi bem interessante, porque acho que 99% dos jogadores da minha geração devem ter começado no futsal, né? E não foi diferente comigo. Eu comecei lá em Uberaba jogando futsal, no Clube Sírio-Libanês, depois no Uberaba Tênis Clube, né? Aí depois, com 12 anos, que eu passei para o campo, né? Aí uma vez que eu passei para o campo, eu jogava muito pouco, eu voltei muito pouco pro salão, né? E com 15 para 16 anos eu consegui fazer o teste no Flamengo, nas categorias de base do Flamengo. Em janeiro de 91 eu cheguei no Flamengo e era infantil, mas o infantil estava de férias na época que eu cheguei no Flamengo e acabei fazendo teste no juvenil, que o pessoal estava treinando ainda. O pessoal estava disputando a Taça Rio, que era o campeonato brasileiro da categoria, e tinha um outro grupo que estava treinando. E aí eu treinei bem esse período de adaptação lá e acabei ficando. Depois, quando o infantil voltou, que era treinado pelo Carlinhos, né, na época, aí eu fiquei 6 meses no infantil, já subi pro juvenil já, e assim gradativamente, foi uma subida bem rápida, e uma passagem por todas as categorias do Flamengo de base, mas foi bem rápido até a chegada no profissional. Sim, e você ganhou bastante título também na categoria de base e estreou cedo, né, com 17 anos já nos profissionais, no torneio esse da Malásia, né, que jogou contra o Bayern de Munique e tal, foi 3-1 Flamengo. Como foi a sua estreia aí com essa idade e por que você acabou não ficando de vez no profissional? Porque depois você voltou pra base pra subir de novo um pouquinho mais tarde. A minha estreia foi em 93, né, na Taça Rio São Paulo, na realidade, contra o Santos em Caio Martins. Esse foi o meu primeiro jogo lá. O grupo do Flamengo era muito forte, né? E tinha muitas opções do pessoal que estava na base e que normalmente compunha o grupo do profissional. Então era uma briga muito acirrada, por isso que a gente subia e descia, né, e tentava aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Sim, questão de concorrência mesmo, né? E aí acaba sobrando pro garoto. Era bem acirrada. Com certeza. Mas também com 18, 19 anos foi quando você começou a se firmar no elenco, fez parte daquele time de 95, né? Que tinha Sávio, Romário, Edmundo. Aí a concorrência realmente era bem complicada. Mas como foi pra você ser reserva desses jogadores que já eram jogadores de seleção brasileira na época? E o que foi importante pra você? O que você levou dessa época na sua formação como atleta? A base no Flamengo foi muito forte, sempre foi muito forte, né? Primeiro, fazer parte daquele time ali de 93, com o Djalminha, com o Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Paulo Nunes. Esse pessoal que foi daquela geração campeã, né, e depois que foi toda integrada praticamente no profissional e foram campeões brasileiros em 92. E a gente se espelhava muito neles, e depois, assim, em 93, 94, ali, que a gente se profissionalizou, né, a minha geração, eu, Fábio Baiano, Índio, Gelson, Baresi, Sávio, Magno, Hugo, esse pessoal todo. E aí a gente teve essa oportunidade de jogar com o pessoal que veio da Copa do Mundo, né, principalmente o Romário, em 95, Branco, Ronaldão, Gilmar Rinaldi, esse pessoal todo, que pra gente eram ídolos, né. E depois veio o Edmundo também em 95, que era um baita craque, né? Então fazer parte desses caras, ter a oportunidade de jogar com esses caras foi muito importante pra mim. Sim, até o fato de ter aquela polêmica toda ali te ajudou como
como formação também, né? Ah, sim, era um barril de pólvora ali, né? Tanto nos bastidores, em termos de política, né? O Flamengo sempre foi muito... Às vezes era conturbado quando perdia, né? Um ambiente muito político, né? Vamos dizer assim. E dentro de campo também, quando você tem muitas estrelas e muitas estrelas polêmicas, né? Você tem sempre o perigo de ter desavenças e de ter uma guerra de egos muito grande. E também contar com o treinador, que também era muito polêmico na época, né? Que era o Vanderlei Luxemburgo. Então, em todos os sentidos, o Flamengo era realmente muito forte. Além de ter uma torcida gigante, uma torcida com muita voz ativa dentro do clube, né? Então, era um desafio cada vez maior ter que aproveitar oportunidades nesse tipo de ambiente. Com certeza. E aí, em 96, você foi para sua primeira passagem no Grêmio, né? Antes de ser levado para o Japão pelo Zico. Como era a sua relação com o Galinho, né, naquela época? E se você se sentiu lisonjeado por ser escolhido por ele para seguir um trabalho no Kashima que ele já começou anos atrás? Ah, muito. Antes de 96, eu apenas tinha visto o Zico algumas vezes na Gávea. Ele ia visitar, né, ia fazer alguma visita, não tinha tido contato pessoal com ele. E aí depois sim, quando eu estava no Grêmio emprestado lá e ele me ligou perguntando se eu tinha interesse de ir pro Kashima, né? Naquela ocasião eu estava indo para substituir o Leonardo, que estava indo para o Paris Saint-Germain. Para mim foi uma realização de sonho também, poder ter a oportunidade de trabalhar com o Zico, chegar no Kashima também por indicação dele, ele acreditar no meu potencial, né? Eu era muito jovem ainda e acabei que cheguei no Kashima com toda a estrutura que eles nos deram lá, todo o time forte que a gente tinha também, e fomos presenteados com o título nacional, né? Sim. Logo de cara, então para mim foi uma experiência muito boa mesmo. E como você adiantou, você acabou ficando também marcado na história do clube com esse título que foi inédito, né? A J-League foi a primeira do clube na época, além da Supercopa do Japão, a Copa do Imperador e uma Copa da Liga Japonesa também. Foi um ano muito vitorioso pro Kashima. Qual a sua relação com o Japão hoje em dia e até com a torcida do clube? Eu tive 2 passagens no Japão, essa pelo Kashima e depois em 2003 pelo Oita Trinita. Guardo um carinho muito grande mesmo pela torcida dos 2 clubes, principalmente a do Kashima, né? Foi recebido sempre muito bem, com muito respeito, até porque o povo japonês é assim, né? Muito educado, né? Exatamente. Mas pelo ano e meio que eu fiquei lá e pelo tamanho das conquistas que a gente teve lá, por todo o carinho que a gente fez, toda a identificação, então eu sinto que eu tenho uma relação muito boa, muito forte com o Japão em si, principalmente com o Kashima e com a cidade em si, né? É uma relação que dura até hoje, assim, de carinho, né? De respeito. Bastante. E aí, em 97, você voltou para o Brasil, para Flamengo de novo, né? E naquele ano, o clube chegou à segunda fase do Brasileirão, a fórmula era um pouco diferente, e acabou não indo para a final num grupo que tinha o Vasco, que liderou aquele grupo, e acabou sendo campeão no final. Qual era a sensação de ver na verdade, um ano todo de 97 foi um ano, assim, relacionado aos rivais, a sensação de ver o Vasco sendo campeão, e também como é que, para vocês, jogadores, foi a repercussão daquela, que hoje em dia é chamada de virada de mesa, né? Do Fluminense de voltar direto para a Série A. Isso foi uma baita politicagem, né? Principalmente em relação ao Fluminense. Eu acho que não só a gente, mas eu acho que o Brasil inteiro ficou bastante indignado com aquela virada de mesa. Em relação ao Vasco, o Vasco montou um baita grupo aquele ano. Sim. E que o Edmundo, sem dúvida, para mim ali, ele teria que ser considerado um dos melhores ou o melhor jogador do mundo naquele ano. O que ele fez no Campeonato Brasileiro naquele ano foi um absurdo. Né? E o Flamengo tinha um time que era inconstante, né? A nossa maior estrela era o Renato Gaúcho ainda, já com uma certa idade. Fez um baita campeonato. Chegamos na 5ª colocação daquele ano, mas para quem joga no Flamengo e vê o maior rival sendo campeão e com o time que montou, todo mundo acha que a gente ficou devendo, né? E eu acho que o pensamento dos jogadores também não foi diferente, porque uma 5ª posição para o Flamengo, que sempre entrava em competições para brigar por título, sempre fica aquele sentimento de que podia mais. Entendi.
E realmente, ver o rival ganhar é sempre ruim. Deve ser a sensação que eles estão tendo agora. Pois é. E aí, em 98, você foi emprestado para o Atlético Paranaense, onde ganhou o estadual, antes de voltar para o Grêmio no segundo semestre desse mesmo ano, e foi artilheiro do Grêmio também nesse ano. Porque mesmo você sempre mostrando um bom desempenho, inclusive nesses empréstimos, você acabou não ficando no Flamengo, sempre era visto como um jogador para ser emprestado. Pois é, eu acho que uma falta de sequência, né, aquela identificação maior com a torcida também, né, um pouco mais de paciência, o torcedor sempre pegava muito no meu pé, né, apesar de eu, às vezes, fazer alguns gols importantes, fazer bons jogos. Eu acho que faltou sequência, como a sequência que eu tive no Grêmio. Então, sempre que vinha pro Grêmio, eu conseguia cavar o meu espaço, jogava mais, fazia os gols também. E não que aqui não tinha pressão da torcida nem da imprensa, né? Pelo contrário, também tinha muita pressão, mas sei lá, eu acho que o fato de ter mais sequência me faltou no Flamengo. O que eu consegui de repente em 99, um pouco mais de sequência, né? E a gente fez um ano espetacular, eu acho que no Flamengo em 99. Sim. E é exatamente nesse ano você até começou com dificuldade de se firmar, mesmo sendo bastante utilizado, mas ainda não era imprescindível. E aí na final contra o Vasco surgiu o gol do título que ficou marcado aí na história. Até pensando por outro lado, te incomoda de alguma forma ser lembrado pela grande maioria da torcida do Flamengo como o Rodrigo Mendes do gol de 99, como se você só tivesse feito aquilo? Eu acho que não. É claro que você me fala assim, olha, Rodrigo, teus números no Flamengo, você jogou 200 jogos no profissional e mais 250 na base, né? É muita coisa. Acho que são 10 anos de história. Uhum. Né? O que fica pra mim foi tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, né? Todas as vitórias, todas as derrotas, todas as lágrimas, tudo, né? 10 anos é muita coisa, é uma vida. Eu sei que minha história no Flamengo não é resumida apenas a 2 gols, no caso, do Carioca e o da Mercosul. Sim. Mas acho que fica muito marcado são os gols decisivos, né? Então eu fico feliz também pela lembrança de que o povo sempre se recorda desse momento, porque foi em cima do Vasco, então, querendo ou não, a gente tá marcado, e eu acho que 99 foi um grande ano. Como você falou, foi uma sequência maior de jogos, né? Mesmo com a desconfiança da torcida, mas a confiança do Carlinhos e do grupo, né? Eu fiz bastante gols ali, eu acho que foi o ano que eu mais fiz gols no Flamengo também, né? E 2 gols de títulos. Então, o mais importante eu acho que o da Mercosul, mas o mais gostoso do contra o Vasco dentro do Maracanã, né? Vestindo a camisa que foi do Zico e tudo mais, Maracanã lotado, muita gente importante para mim presente. E foi ali uma realização de sonho também. Foi uma virada também na carreira, né? Pouca gente sabe, mas também você quase não bateu aquela falta, né? Que fez o gol. Conta um pouquinho como é que foi aquele momento da cobrança. Eu vinha sempre batendo, né, faltas e treinando bastante, já tinha feito alguns gols no ano, mas o momento ali, sempre era eu na bola, eu, Beto, o Fábio Baiano, quem sempre estava presente para bater as bolas, né. Claro, acho que cada um com a sua característica, daquela posição ali ficava melhor para mim, né, e eu demonstrei a confiança que eu tinha para fazer, estava confiante também, a gente estava jogando bem na realidade, né, independente de quem estava do outro lado, a gente estava jogando bem, estava merecendo o gol. Então aquele momento foi muito importante para mim pela confiança que eu demonstrei e pela sorte que eu tive também da bola ter desviado no NASA, ali na barreira, e ter enganado o Carlos Germano. Mas aí é verdade a história que o Beto que pediu pra bater e o Fábio Baiano te defendeu lá, falou, não, deixa que ele tá batendo bem, deixa que ele tá confiante. Sim, o Beto queria bater de qualquer jeito também, porque tava jogando um partidaço, né. Eu acho que foi mais pelo posicionamento da bola ali que eu pro canhoto, né? Ganhei a confiança do pessoal pra bater. Que bom que bateu, né? Deu tudo certo. Pois é. Aí, em relação ao gol de falta estadual contra o Vasco decisivo, a gente lembra muito do gol do Pet também. Você compararia o seu gol com o gol do Pet em 2001? Claro, em termos de importância, se bem que revendo alguns lances também, o Fábio Baiano fez um baita golaço de falta também, mas foi em 2000, né? Sim. Da lateral ali. Então, os 3 anos seguidos foi gol de falta e... Mas eu acho que sim, tem a mesma importância, sendo que o meu foi o do campeonato, né? O do Pet foi do Tri. Sim. Mas foram emoções, eu acho que idênticas. Se perguntar pra ele como ele se sentiu lá, deve ter sido o mesmo sentimento que eu tive ali fazendo aquele gol. Com certeza, é como você falou, acabou que foi um Tri com gols de títulos até parecidos, né? Pois é. E aí nesse mesmo ano, 99, foi um bom ano pro clube, você ganhou a extinta Copa Mercosul, sendo importante pro time, fazendo gol também.
E ganhando de um Palmeiras que tinha um timaço na época, né? Tinha Zinho, Alex, tinha Mosé, muita gente boa naquele clube. Conta um pouco da trajetória e bastidores aí do clube nessa caminhada na Mercosul e até como foi chegar na final e ver esse Palmeiras do outro lado. A gente viu dois momentos diferentes, né? No Campeonato Brasileiro, muito inconstante, na meio da tabela para baixo, sem fazer bons jogos, né? Daí teve aquele caso lá em Caxias, né? E na Mercosul, pelo contrário, na Mercosul a gente fazendo bons jogos, vencendo jogos importantes, fomos passando de adversário até o Peñarol, chegou o Peñarol na semifinal, né, que foi uma briga generalizada, e depois pegamos o Palmeiras, forte Palmeiras, que assim como o Vasco tinha muitos jogadores já experientes, muitos jogadores com 2 Copas do Mundo nas costas, um treinador que era o Filipão, e fomos para 2 batalhas muito, muito legais, que a gente já tinha tido 2 jogos muito bons na Copa do Brasil, né, que o Palmeiras nos desclassificou, e depois na final da Mercosul fizemos um baita jogo no Maracanã, ganhamos de 4-3, né, e fomos para o Parque Antártica com uma missão também muito difícil, que era ou vencer ou empatar para terminar, e se perdesse tinha mais um jogo, né, com a vantagem do Palmeiras. A gente foi por tudo ou nada, foi um baita jogo. Eu lembro que eu comecei no banco, tive a oportunidade de entrar logo no intervalo, né, no lugar do Léo Inácio. Já entrei, já botamos fogo no jogo lá, com velocidade. Né, eu acho que na primeira escapada que eu tive, eu dividi a bola com o Marcão e já sobrou pro Caio, já fez o gol. Né, depois eu fiz o segundo gol. Né, e o Palmeiras com muita qualidade, pressionando muito. Teve várias chances, né? Aí fizeram 3-2 em cima da gente, e depois no finalzinho, em toda a categoria que Deus me deu aquela tirada de bola no Marcão lá e fez um gol do empate, nos dando o título, né? E ele foi encerrar o ano com chave de ouro, um título que o Flamengo não ganhava mais de 20 anos, 24 anos, se não me engano. E foi o último internacional antes da Libertadores. Exatamente, até a Libertadores do ano passado. Isso. Tem alguma história curiosa que você lembra das suas passagens pelo Flamengo? Alguma que te marcou? Tem muita história, né? Tem muita história. Tem alguma muita história engraçada aqui, em 96, que a história com o Evaristo Macedo, o Rodrigo Fabre, o Romário. O Fabre, não sei se tinha discutido com o Romário no jogo lá, daí o Evaristo tinha tirado ele do time. Daí o Rodrigo ficou meio largado, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer. Aí teve um dia no treino que o Evaristo chegou daquele jeito dele, né? Meu filho, você não vai cortar esse cabelo, não, essa barba, não? Aí o Rodrigo, para tirar onda, falou: eu só vou tirar quando você me colocar no time para jogar de novo. Daí ele falou: ih, meu filho, então acho que você vai virar Jesus Cristo. E era foda, brigar com o Romário era complicado. Tem algumas disputas. Às vezes aí eu não carreira. tocava a bola pra ele no jogo também e falei: putz, próximo jogo eu tô fora. Na dúvida dá nele, né? Pra não perder a vaga. E aí, você ganhou mais um Carioca em 2000 pelo Flamengo e acabou voltando pro Grêmio de novo. Foi emprestado pro Grêmio. Tinha alguma preferência pelo Grêmio sua, ou era uma relação entre os clubes que era boa, alguma coisa do tipo? Engraçado isso, porque foi uma coisa que sempre deu muito certo. Por exemplo, em 98, quando eu fui pro Atlético Paranaense, era pra eu ter vindo pro Inter. O Inter tinha um interesse que eu viesse pra cá, né? Mas tinha uma pendência financeira com o Flamengo, nunca soube o que era, e o Flamengo não me liberou pro Atlético Paranaense. Depois da segunda passagem, sim, se tornou sempre uma preferência. Tanto é que quando a ISL entra Flamengo e no Grêmio, né, entrou os dois automaticamente, e ali em 2000 eu vi que o Flamengo contratou Denilson, Zé Roberto, Zé Maria, aquele pessoal que chegou, né, eu falei, já tá difícil achar espaço, então eu acho que eu vou ficar cada vez mais sem espaço, eu acho que eu vou procurar um outro lugar para que eu possa jogar. Daí eu pedi para a diretoria me emprestar novamente pro Grêmio. Daí vim em 2000, o Flamengo deu uma caída e aqui no Grêmio a gente montou um baita time. Chegamos na semifinal da João Avelange, depois o Tite entrou em 2001 e montou aquele baita time. E aí em 2001 o Grêmio me comprou. Eu e o Fábio Baiano naquela negociação. E foram dois anos e meio muito bons aqui, onde ganhamos títulos importantes, montamos um baita time, tinha uma sequência muito boa de jogos e acabei tendo um destaque individual muito, muito importante para mim, que foi ser artilheiro da Libertadores em 2002.
Isso, sim, foi muito bom ano também. No Grêmio você viu o Ronaldinho Gaúcho surgir, né? Ele ainda era uma jovem estrela, mas já com espaço no time. Como foi para você ter acompanhado ele no início e ver também o que ele se tornou depois? E se na época vocês imaginavam que ele seria o que ele foi? Não. Eu peguei o Ronaldinho em duas situações, né? Ali em 98, ele subindo do júnior profissional, já jogando algumas partidas, ficando no banco. E depois em 2001, quando já tendo ido para a seleção, já jogando, já sendo decisivo, já sendo o destaque do Grêmio. Muita qualidade de bola parada, muito drible, muita força. Né? E depois, sim, quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, mesmo que a gente não tivesse ideia do que ele seria mais para frente, a gente já sabia que era um cara muito diferenciado em termos de qualidade. Já era surpreendente treinar com ele desde aquela época, né? Sim. Assim. Na realidade, é uma geração muito boa do Grêmio também ali, com ele, o Tinga, o Eduardo Costa, o Dejaí, muita gente boa mesmo. E você teve passagem marcante, como a gente falou até aqui, pelo Grêmio e pelo Flamengo. Acho que são os dois times que têm mais identificação com você. Aí no jogo da Libertadores no ano passado, como é que estava aí seu coração, sua torcida? Conseguiu ficar isento? O pessoal sempre me cobrando aqui, né? Pra quem tu torce? Eu sempre falo que quando joga aqui eu torço pro Grêmio, quando joga aí eu torço pro Flamengo. Mas não adianta muito, não. Tem um pouco dos dois, né? Um carinho dos dois, mas sempre pende mais pro Flamengo, né? Meu filho também se tornou muito flamenguista. E ele não tem, ele é Flamengo até morrer mesmo. Não tem dúvida. É porque é complicado, né? Quando cria um carinho, realmente não dá pra torcer também 100% pelo outro, porque tem um carinho ali no rival. Sim. E aí, como você adiantou, em 2001 você conseguiu se firmar no Grêmio, foi campeão gaúcho da Copa do Brasil e um dos artilheiros do clube. E na temporada de 2012 foi o artilheiro da Libertadores com 10 gols em 10 jogos, apesar do time sair na semifinal e tudo. E artilheiro da temporada do lado do Rodrigo Fábri, com 25 gols. Foi o seu melhor ano nos profissionais? No profissional, sim. Eu acho que sim. Foi uma sequência muito boa de jogos, muitos gols, além de assistências também. Eu colaborei bastante com o Fábri para ser artilheiro do Brasileiro. Se não foi umas 6, 7 assistências para ele no Brasileirão. Foi muito bom, foi um ano muito bom mesmo para mim. Eu esperava dar continuidade no Grêmio, mas acabou que acabei indo embora depois novamente. Eu voltei para a Ásia, para o Japão, depois para os Emirados Árabes e Catar, ficando fora quase 8 anos ainda. A minha pergunta era até relacionada a isso. O que te fez voltar para o Japão depois de uma temporada tão boa no Grêmio? Na realidade, eu esperava ter tido uma oportunidade em outro centro melhor, né? Porque eu me via já bem diferente do que é hoje, né? Eu com 26 anos, eu me via já com uma certa idade para sair do país de qualquer jeito, né? Eu achava que seria o meu contrato principal, né? Era o momento do grande contrato da carreira, né? Eu achava que sim, porque eu tinha sido artilheiro da Libertadores, estava com 26 anos, tinha passaporte italiano, e mesmo assim o mercado se fechou de tal maneira para mim que eu não consegui ir para a Europa. Então eu acabei indo para o outro mercado que eu já conhecia, que era o Japão novamente. Sim. Né? E aí do Japão, sim, eu acabei indo para os Emirados Árabes, né? E depois para o Catar. Fazer uma carreira toda na Ásia, né? Foi muito vitoriosa também, foi muito boa. Tanto que no Japão mesmo você só ficou mais 7 meses, lá no 8, e foi para a Arábia, na Al-Ain, e mais uma vez deu um título inédito para o clube, que foi a Liga dos Campeões da Ásia, né? E foi artilheiro da Super Cup também, com 12 gols. Para você, qual foi a grande diferença de futebol entre Brasil, Japão e Arábia? Olha, o Brasil, sem dúvida, mais forte, né? O Japão, acho que mais organizado, mais sério, né? Também com um certo nível de qualidade. E nos Emirados Árabes e Catar, na época que eu fui, assim, semi-profissional, querendo virar profissional na situação, né? E tanto é que nos Emirados Árabes, o pessoal, eles tinham um contrato com a polícia, né? Os jogadores, a maioria era da polícia, e o segundo emprego, vamos dizer assim, era como atletas. E depois virou, quando eu estava lá ainda, em 2004, o futebol foi profissionalizado, daí o pessoal assim, acabou invertendo a situação, ganhando mais como atletas do que da polícia. Então você participou de um processo de transição, né, digamos assim. Foi a transição do futebol em si. No Catar era um pouco mais organizado, porque era o Comitê Olímpico que contratava os atletas, né? Sim.
Então era um pouquinho mais organizado em relação aos Emirados Árabes. Depois do Al-Garrafa você voltou pro Grêmio mais uma vez em 2007. Só que quando chegou você rompeu o ligamento do joelho, né? Acho que foi uma das lesões mais sérias que você teve. E só voltou a treinar em 2008. Na época, qual era o seu plano nesse retorno do Grêmio e o quanto essa lesão te atrapalhou, no caso? Bom, eu tinha me lesionado no Catar. Eu vim pro Brasil para fazer a cirurgia. E, na realidade, a minha intenção era voltar pro Catar e permanecer lá, porque eu estava muito bem lá, era capitão do time, tinha toda uma estrutura já com a família. Mas aí eu acabei não renovando meu contrato lá. E foi quando eu tinha terminado a minha reabilitação no Brasil e fui conversar com o pessoal do Grêmio, que estava no Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense. E aí conversei com o Mano Menezes, com o pessoal da diretoria, né, e o Carlos Eduardo estava indo para o Hoffenheim na época, e eu acabei acertando o meu retorno. E daí vim, comecei a treinar, comecei a fazer uma pré-temporada, né, e depois, na hora que eu já estava treinando com bola, uma infelicidade, eu acabei lesionando o mesmo joelho que eu tinha operado. Daí tive que fazer uma nova cirurgia, né? E aí sim, já era agosto já. Aí eu só voltei a jogar em maio de 2008. Quase um ano. Quase um ano. Prestes a gente estrear no Campeonato Brasileiro, na realidade. E foi aquele time que a gente foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. E ali foi a minha última passagem pelo Grêmio. Era uma situação que eu gostaria muito de ter permanecido no Grêmio, ter encerrado minha carreira lá, né? Mas não aconteceu, né? Eu acabei indo pro Fortaleza em 2009. Né, sendo campeão cearense, e depois vim para o Novo Hamburgo, onde eu fiquei mais 2 anos. Eu disputei 2 campeonatos gaúchos e ali eu encerrei minha carreira. Depois do Fortaleza, você teve uma outra lesão e chegou a procurar o Grêmio para se tratar, e o Grêmio não te ajudou nesse caso. O que aconteceu para eles não aceitarem te ajudar e como é que você recebeu essa notícia, essa negativa? As 2 cirurgias que eu fiz aqui foi com o Márcio Bolzoni, que era o médico do Grêmio. E nessa segunda que eu estava atuando pelo Novo Hamburgo, ele falou, vou te operar e vou falar lá com o pessoal do Grêmio para você fazer a tua reabilitação lá comigo, eu vou ficar te observando e tudo mais. Eu falei, beleza. E eu acho que o momento político lá e alguns diretores não liberaram para que eu fizesse o tratamento lá. E completamente diferente foi o tratamento que eu recebi no Inter, com o Fernando Carvalho, que falou, não, vem fazer o tratamento aqui, a gente disponibiliza para você toda a estrutura que o Inter tem aqui. Eu acabei fazendo minha reabilitação lá e deu um auê do caramba, né, que é uma rivalidade muito grande. Mas fiz minha reabilitação e foi tudo bem. Como é que foi aí a recepção dos torcedores, né, dos 2 lados, do Inter e do Grêmio? Foi engraçado, né? Eu chegar lá no Inter pra fazer tratamento, pra treinar, às vezes eu comecei a treinar lá também, né? O pessoal não entendia, principalmente o pessoal da imprensa não entendia. Olha, mas como é que tu não tá lá fazendo no Grêmio? Até explicar eu ficava sem graça, né? Pela situação, porque foi uma situação bem ridícula, na realidade, da postura desse pessoal que fazia parte lá nessa época do Grêmio em si. É complicado mesmo. E aí em 2011 você parou pelo Novo Hamburgo. Como é que foi tomar a decisão de parar? Depois que eu saí do Grêmio, né, e a última vez e tinha ido pro Fortaleza, eu já via que estava começando a não ter mais motivação, né, aquilo ali já não estava sendo prazeroso. Tava funcionando ao contrário do que teria que ser para mim. Então, vai se preparando, vai aceitando a situação, acho. Daí eu comecei a estudar e assim que eu encerrei a carreira, eu já comecei a estudar, entrei na faculdade, comecei a desenvolver outros projetos, a trabalhar e fomos embora. Sim, então foi uma coisa assim tranquila, né? Em algum momento da sua carreira você achou que deveria ter ido para a seleção? Eu acho que sim, poderia ter tido alguma convocação, sim, não sei, disputar a Copa do Mundo era muito difícil, né, porque a concorrência era muito mais acirrada do que é hoje, então, mas acho que sim, tinha muito torneio, tinha muito jogo amistoso, e a gente poderia ter tido uma oportunidade, principalmente ali em 2002. Seu auge foi ano de Copa até, né? Pois é. Às vezes podia pintar uma vaguinha. E aí você chegou a declarar ainda que queria seguir a carreira de treinador quando parasse. O que não deu certo e fez você mudar de ideia, ou ainda pretende atuar como treinador? Eu fiz lá, quando eu tava encerrando a carreira, eu fui lá, fiz toda a preparação lá na CBF, tirei a licença pro de treinador. E trabalhei 2 vezes como treinador e não achava que
Não era o que você pensava? Não, eu até sentia muito prazer em ir para campo, para trabalhar, para lidar com os atletas, né? Eu trabalhei com a base essas 2 vezes, mas o lidar com um dirigente é que foi complicado. Né? E o fato de eu ter ido fazer administração também tirou muito do meu tesão, no caso, de ser treinador. Porque abriu minha cabeça de outras maneiras, né? E eu acabei indo para empreender, daí construir o centro esportivo aqui, daí minha cabeça mudou muito em relação a ser treinador e a trabalhar com o futebol do lado de fora. Entendi. A politicagem te desgastou e a administração te ganhou, né? Isso. Foi dos 2 lados. Aí depois que você parou de jogar, né, passou a fazer parte também do time do Atlético Paranaense e da seleção brasileira no futebol de 7, uma outra modalidade. Qual a grande diferença e dificuldade que você sentiu de sair do campo pro society, né, que é onde joga o futebol de 7 nessa modalidade? Eu acho que dificuldade quase nenhuma. Na realidade foi até uma facilidade maior, sempre me senti muito à vontade. É um espaço mais curto, é um jogo mais rápido, com mais intensidade, pode chutar mais também. Mais perto. Mas é sempre estar bem fisicamente para aguentar a intensidade do jogo, principalmente jogando no alto nível. Estou falando em caso de seleção. Agora, sim. Jogar os campeonatos de equipes é mais tranquilo, bem mais tranquilo. A última pergunta, antes da gente entrar na pergunta aqui dos seguidores, hoje você é presidente da Federação Internacional do Futebol de 7, né? Qual a pretensão dessa modalidade no cenário nacional e mundial? O nacional é o desenvolvimento que a gente já está conseguindo, né? Realizar as competições mais importantes, as mais organizadas, no caso, e disseminar a modalidade em 20 estados, hoje a gente já está. Sim. Como a gente tem a seleção brasileira também, nivelar tanto a seleção masculina quanto a feminina em termos de competições, número de competições. Em termos nacionais é isso, além de estar em todos os estados, você partir para uma situação de capacitar tanto treinadores, quanto a arbitragem, quanto atletas, quanto gestores, para que a modalidade chegue o mais próximo do profissionalismo possível. A nível mundial, a gente já vinha com um projeto forte, principalmente na América Latina, onde o futebol 7 é muito forte. E agora, o ano passado, a gente entrou na Europa, junto com a Minifoot, né? Federação de Minifoot lá na Europa, com parcerias na Rússia e na Itália, que na Europa são os mais fortes. Sim. Aí a gente teve a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes ano passado em Roma. Esse ano seria na Rússia, né? Mas aí foi adiado para o ano que vem, por causa da pandemia. E o nosso objetivo agora, que era para esse ano, mas vai ficar para o ano que vem, é ir para a Ásia, falo em termos de Japão e Oriente Médio. E um passo mais adiante é ir para a Oceania, tentar estar em todos os continentes. Até lugares que você tem uma abertura já, né, por onde entrar. E realmente, disseminar uma modalidade nova é sempre complicado, mas está sendo um trabalho bem bacana. Agora, a gente entrando aí na parte final, vamos entrar na Voz da Nação, que é a pergunta que os seguidores do nosso Instagram mandam aí para você. A primeira, eu juntei 2 perguntas, do Pedro Ferraz com a página Flamengo News. Ele pergunta qual a sensação de fazer o gol do título no Carioca de 99 em cima do Vasco. Indescritível. Acho que foi um momento de êxtase máximo ali. Primeiro de uma coisa que você sonha e depois você conseguir realizar. E aí, por tudo aquilo que eu falei, né? Tá no Maracanã, lotado, contra o rival, o máximo rival, vestindo a camisa do teu ídolo. Então, tu tenta imaginar uma situação dessa, a felicidade, a alegria, a explosão, que é isso tudo. Tudo que podia hiperdimensionar um gol estava presente ali, né? Sim. A outra pergunta é do Flalipe81. Ele pergunta, para você o Flamengo é? Para mim o Flamengo foi a minha base como homem, como atleta profissional, a base de onde eu realizei a maior parte dos meus sonhos de criança. E meus sonhos como atleta, né? Então o Flamengo, você vê a importância que o Flamengo tem na minha vida. E a última do torcedor é da página Michael da Depressão. Ele pergunta como você avalia a sua passagem pelo Flamengo. Olha, eu acho que foi muito boa, principalmente por ter passado por todos os níveis, né? E em todas as categorias eu tive a minha importância, eu fui campeão em todas as categorias. Sim. Consegui me profissionalizar, né? Que a gente não pensa muito nisso, mas imagina quantos ficam para trás. Então eu me tornei profissional naquela modalidade que eu amo, você ser profissional. E depois profissional no Flamengo conta muito. E depois vem você ser um atleta formado na base do Flamengo e se profissionalizar. E aí você conseguir entrar para a história do Flamengo fazendo gols de título, ganhando títulos. Depois vem
você ter a oportunidade de conhecer todos os seus ídolos. Mas eu acho que mais em termos de números, eu acho que foi muito legal. Eu acho que me realizei. Eu acho que é claro que a gente pensa que poderia muito mais, mas de tudo que eu conquistei no Flamengo, foi muito bom. Sim. E pra gente finalizar, a gente vai entrar no Fla Rápida, é onde eu faço perguntas objetivas, você me responde com a primeira coisa que te vier à cabeça, beleza? Ok. Rodrigo Mendes é? Eu acho que eu fui um sonhador, cara. Tá certo. O melhor jogador que você jogou junto? Pode ser o Romário. E contra? Putz, um contra-zagueiro, o Gamarra. Boa. Um ídolo? Zico. E um rival? O rival é Vasco, é Inter. O melhor jogo da carreira? Eu acho que foi aqui contra o River Plate que a gente ganhou de 4-0 na Libertadores de 2002. Que eu fiz um gol, dei passo para 2 outros. Sim. E o pior? O pior a gente esquece, né? Um gol. Contra o Vasco. Na cobrança, Rodrigo bateu! Estoura o Maracanã, só a vitória interessa na decisão e o Flamengo abriu o placar pra você, Germano, já era, o Rodrigo vai pra galera, rala, Vascão, barato bom do Mengão, o Coro como no Maraca, o placar diz Rodrigo Mendes, camisa 10, Flamengo 1, Vasco 0. Na minha carreira faltou... fazer gol com a camisa da seleção profissional, que eu fiz bastante na base também. Meu auge foi? Meu auge foi 2002. E pra gente finalizar, vou falar 4 números de camisa. Você me fala o primeiro jogador que te vem na cabeça com esse número, beleza? Ok. Número 7. Renato. Número 11. O Romário. Número 9. Gaúcho. E número 10. Número 10 é Zico. Show de bola. Rodrigo, muito obrigado pela participação, cara, te agradeço muito aí o tempo aí com a gente, a paciência. Deixa o espaço aberto aí, se quiser deixar uma consideração final, uma mensagem, pode ficar à vontade. Um grande abraço e um beijo carinhoso aí na torcida do Flamengo e todas as páginas também que me seguem aqui no Instagram, nas redes sociais. Às vezes eu consigo atender a maioria, às vezes eu não atendo alguns. Torcemos aí para que a gente possa passar desse momento aí com saúde, pelo menos. E que a gente possa voltar a trabalhar normalmente também, e que o futebol volte para a gente apreciar cada vez mais o Flamengo, que vive um momento mágico, e que a gente possa ver o Maracanã lotado novamente. Com certeza. É isso. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço mais uma vez. Valeu, cara. Um abração. Tudo de bom. Esse foi o Rodrigo Mendes, nosso ex-atacante aqui, rubro-negro, também cria da Gávea. Pedir para vocês continuarem seguindo a gente lá pelo @FlaRapOriginal no Instagram. Eu sou o @CalheirosJuan. O nosso convidado é o Rodrigo Mendes 1975. Vamos encher a página dele lá de rubro-negro. E os nossos parceiros, @Trave de Chinelo _oficial, a loja @foot.esport _oficial, onde temos 15% de desconto nas camisas, e também o Clube Retro RJ, com cupom de desconto FLARAP, você também consegue as camisas retrô do Flamengo mais baratas. E você pode ouvir esse e outros podcasts também pelo Anchor, pelo Spotify e pelo nosso canal no YouTube FlaRap Original. Se inscreve lá, ativa as notificações, dá o like, tem muita entrevista bacana já lá para você e vão ter muito mais também. Um grande abraço, aqui é raça, amor e paixão. Segura o pique, acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique, nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga, é manual do vapo, Gerson, nosso coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta,
Já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão. Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga. Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da Taça Libertadores. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra. Que ano incrível, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo.